Meu nome é Sidney, né? Eu nasci aqui em Guarani mesmo. Meu nome é Luísa. Hoje eu trabalho com queijos e estou aqui. Meu nome é Wanda Lantelmo Silva. Fui professora de música durante 46 anos. Sou de Guarani. Eu sou Paulo Roberto Moreira Alvarez. Nasci em Guarani. Meu nome é Ciro Marcos da Silva. Eu nasci lá em Guarani. Eu sou Maria Helena. Sou a irmã mais nova e única mulher da família, né, dos irmãos. Eu sou Zé Maurício, irmão mais velho que ela, de César, logo depois dele. Meu nome é Silvia Dutra, eu sou de Guarani. Meu nome é Ricardo, né? Hoje eu trabalho na cooperativa. Meu nome é Alex, sou de Guarani. Bom, meu nome é Sérgio Ricardo Ornelas Dias. Eu sou o caçula de 4 irmãos. Márcia Ferreira Góes, hoje Alves, né? Sou casada há 35 anos, graças a Deus. O César é meu primo. Eu conheço quase que desde que ele nasceu. Éramos vizinhos. E logo que eu me formei, naquele tempo todo mundo tinha que ser professora, então eu fiz o curso normal no Sacré-Cœur em Ubá e voltei para Guarani. O César é neto de uma amiga da minha mãe, filho de uma amiga da minha mãe. O avô dele é primo primeiro do meu pai. E as famílias moravam uma em frente à casa da outra. E o César sempre frequentava muito a casa da minha mãe. Não, a gente era mesmo contemporâneo mesmo, a gente tinha a mesma idade. Eu estudava na 4ª série, ele era aluno da 3ª série, entendeu? Foi no colégio. Foi no colégio, desde criança, amigos em comuns e tudo, entendeu? E desde que eu me entendo por gente, eu me lembro do César num palco. Participava Ele sempre ativamente. foi, tipo assim, aparecido. Tinha alguma coisa para fazer, festa de escola, era ele que estava lá. Eu era o coadjuvante, eu entrava apagadinho depois, no ano seguinte. A vida inteira foi isso, sempre gostou. Para aparecer, era com ele. Ele era referência, né, para mim e para muita gente que me conheceu. Referência em tudo. Tudo era o César. Vou esperar o César, vou conversar com o César. Eu já tocava piano em casa e o César ia sempre para lá e ficava escutando caladinho, criança ainda. E quando eu comecei a ensaiar esse coral, ele era assistente diário dos meus ensaios. E depois que ele começou com um grupo de teatro de câmara, ele me pediu ajuda para poder ajudar nas peças dele, fazer fundo musical e para fazer trilha sonora para ele. Muitas são as maravilhas da natureza, mas de todas, a maior, o próprio homem. Quando as tempestades varrem o oceano, ele abre um caminho. A terra, a mais velha das deusas, eterna e infatigável, ano após ano, ele rasga o ventre com o arado, obrigando a maior fertilidade. Tudo isso ele faz, o homem, esse supremo engenho. Doma a fera agressiva acostumada à luta, coloca a sela no cavalo bravo e mete a canga no pescoço do furioso touro da montanha. A palavra, o jogo fugaz do pensamento, as leis que regem o Estado. Tudo ele aprendeu, a si próprio ensinou. Tudo lhe é possível. Na criação que o cerca, só 2 mistérios terríveis, 2 limites. 1, a morte, da qual tenta em vão escapar. Outro, seu próprio semelhante, o qual não vê e não entende. Se não resiste a ele, é esmagado. Se o vence, o orgulho o cega.
e vira um monstro que os deuses desamparam. Em mim só manda um rei, o que constrói pontes e destrói muralhas. Em mim só manda um rei, o que constrói pontes e destrói muralhas. Bom, então falar do grupo, do teatro de câmara, assim, é falar de um período dos períodos mais felizes da minha vida, dos mais proveitosos e profícuos mesmo. Não só para minha figura, para o meu prazer, mas em estar o tempo todo assim ligado com a cidade, que eu sempre tive esse amor por Guarani. E o teatro, na verdade, começou com um teatro de fantoche, em casa. Na casa, lá na ponte. Depois é que nós fomos para o quintal, para o tal lugar que era um... O que era? Um paiol. O paiol tinha uma pocilga embaixo, então o fundo do paiol fazia isso, que era um palco, para dar altura para coisa que tinha embaixo. Aí a hora que ele descobriu o palco, foi para ali que passou. Ele começou a produzir teatro muito cedo. Eu acho até engraçado. Ele era menino ainda quando ele se juntou com o Ricardo Baez, que hoje é médico, e um outro rapaz que eu me esqueci o nome dele, mas que está morando em Guarani agora. E eles foram fazer uma peça de teatro, e eu me lembro direitinho deles desfilando pela cidade, fazendo propaganda, e a Bebete Baez ajudando eles a fazer propaganda, e foram lá para o cinema, que a dona Elza cedia. E a peça deles iniciava com um time de futebol cantando o hino nacional. Então, para poder reduzir, eles cantaram o hino nacional. Ouviram de Piranga as margens plácidas da Pátria Amada Brasil. Encerrou. Eu achei aquilo ótimo, aquele resumo que eles fizeram. Então, começou muito cedo. Estava na sala de aula e o César veio para recrutar pessoas, né, para ir participar de um recital. E a minha professora de português pediu para que eu anotasse o nome das pessoas que estivessem interessadas. E eu fui anotando o nome de todo mundo e fui anotando tudo e entreguei para ela no final com o nome, e ela leu o nome de todo mundo que queria participar e ela disse para mim: Silvia, você não anotou seu nome. Eu falei: não, eu não quero participar. Ela falou assim: mas como? Você lê muito bem. Eu falei: não, mas eu sou muito tímida, eu não quero participar. Ela falou: não, você vai. Até lembro, minha primeira peça, eu fiz um cachorro, né? Não dá para esquecer, né? Aí, Qual era o nome do cachorro? Pois é, Gaspar. Era o Gaspar. Eu fui pro teatro por causa dele, porque eu ia para acompanhá-lo, ele ia nos ensaios, e eu ficava na plateia lá e tal. Aí um dia precisou de uma pessoa e o César brincou comigo. Eu achei que ele realmente estava brincando. No outro dia ele passou no consultório e firmou o convite. Eu falei: ai, meu Deus, eu não sei nem falar em público, isso não vai prestar. Fui lá. E daí eu fui trabalhar numa confecção, aos 18 anos de idade, fui trabalhar na confecção Marilena, né? Trabalhava com roupa infantil. E lá na confecção, eu tive a oportunidade de conhecer o César Ornelas. Bem, foi em 92 que eu comecei, praticamente. A minha turma de amigos estava ensaiando, vindo para ensaiar. Aí resolvi. Falei assim: eu vou lá dar uma volta no teatro. Aí o César falou assim: você quer participar? Primeiro: não vou não quero não, César. Não tenho paciência para isso não quero encarar nada não. Não, vou fazer uma leitura. Totalmente canhado, todinho assim. Então você pensa direitinho, amanhã você volta, a gente vai fazer a leitura. Aí a primeira leitura que a gente fez foi o Rabo da Cebolinha. Eu fiz o burro. O Simeão. Aí, depois disso daí, veio outras peças. A minha história foi um convite do César. Eu acho que teve um envolvimento também do Alex nesse convite. Foi em 2005. O César estava com a ideia de fazer uma turnê com a peça Antígona.
E foi nesse momento que eu entrei para o teatro. Então, o meu convite foi para ser um sonoplasta. Tudo isso ele passava pra gente, não é qualquer coisa, não ficava ali qualquer pessoa, entendeu? E Ele já não saí de deixava. lá várias vezes É, chorando, isso aí. porque eu achava que eu não ia dar conta, Mandava repetir, mandava repetir, repetir. Eu repetir. falava, gente, eu sou muito incapaz. Você chega a pensar isso. Eu falei assim, nossa, eu não vou dar conta, eu sou incapaz. E Porque ele sabia que não era, né? Ele ele tinha insistia, era entendeu? impressionante, ele tinha essa certeza, ele olhava e ele sabia o que que tinha ali dentro da gente, é impressionante. Ele puxava de cada um o que cada um trazia sem saber. Eu acho que a genialidade dele é essa antena que ele tinha. E no Tribobor City, ele começa falando: o trem vai passar em Tribobor City. Temos que lutar contra muitos. Tenho a impressão que Joana Charuto e Algazarra também são do bando. Algazarra? Ele também deve pertencer ao bando. O que é isso? Don't cry! É que? Habla, mulher! É que eu estou apaixonada pelo Algazarra e pensei que ele fosse um homem de bem. Ele é tão alegre. Soy un hombre de bien, Fiorita Carra, registradora. También soy un hombre alegre. Ai, mas como eu posso namorar se vivo sentada nessa caixa registradora? Ai. Llamaré los indios para quebrar todos los dientes y me casaré con usted en la estrada de Santos. Ai, ele é tão impetuoso. Ai. Mas chegou o dia de ir para o teatro. E aí começam-se as leituras de textos. E a gente batia textos, mesmo textos que a gente não ia chegar a apresentar. E isso era muito gostoso, porque é um universo que se abre. E você começa a ter encantamento pelos livros. Existia um grupo que preocupava com a cidade, vamos fazer cultura. Isso muito impulsionado porque o César estava no teatro e estava na prefeitura, como eu falei, assim, dando corda para a gente fazer isso também, entendeu? Então, o teatro de câmara, com certeza, foi um dos grandes impulsos, motivos que eu tive para voltar para Guarani. Eu tinha muita dificuldade para falar com as pessoas, de olhar para as pessoas e então o dia que eu consegui falar a minha fala, que era imensa, minha paixão são os passarinhos. Eu fiquei muito feliz, porque era somente isso que eu falava, a peça toda, e eu não conseguia falar, imagina. Você ensaiar e falar assim, nossa, ele falava assim, mas é só isso que você tem que falar. Minha paixão são os passarinhos. Aí era a outra frase, era minha paixão são os passarinhos, como gorjeiam. O dia que eu consegui falar isso e falei com a plateia toda lá, para mim foi maravilhoso, assim. Foi daí que eu vi que eu não me conhecia e a partir daí eu vi que eu podia fazer outras coisas, eu acho que me deu coragem. Chegando lá no teatro, eu ficava assim, meu Deus, como que eu vou decorar texto? Não vai ter texto. É só essa frase, onde que está o meu marido? Você só tem que falar isso. E procura na plateia. Então, eu tinha que, assim, chegar com a plateia ali, interagir com a plateia, sabe? E as pernas bambas, assim, de medo. Mas da primeira vez que foi feito, que a plateia foi ao chão com aquela coelha, ao César, de rir, muita graça, né? E o pessoal aplaudia, dobravam de rir daquilo ali. Não sei se estava engraçado mesmo ou se acharam assim, o que a Márcia está fazendo ali, entendeu? Mas eu sei que foi um resultado maravilhoso e dali eu me descobri dentro do teatro, assim. E ele fez um trabalho social imenso. Ele ia ao asilo, pegava os velhinhos e levava. E antes da apresentação de cada peça, ele ia às escolas, explicava a peça, sem recurso, não é? Eu acho que projeto ele só conseguiu um durante o tempo todo. Apresentava peças lindíssimas no Natal também, na praça, para o povo. E ele conseguiu fazer com que fosse
toda apresentação de peça do teatro fosse um evento dentro da cidade. Todo mundo passou com o César, que trabalhou no teatro, tá todo mundo... Você vê que não tem ninguém que foi para um caminho errado, porque a arte ajuda demais. Ele criou um antes e um depois. Isso aí é sem dúvida. Antes do César era assim. Antes do César declamavam-se nas escolas. Depois do César foi teatro. Não é à toa que eu carrego até hoje, que eu falo até hoje. Hoje eu já declamei para meus colegas e tudo. O que você falou aqui, Paulo? Eu sei o que eu falei no como é que chama? No Santo Inquérito. Eu sei a oração do... Então, isso tudo era muito gostoso, porque isso fazia parte da nossa vida. Era muito isso. Era uma coisa muito... Ai, nós somos do teatro. A gente vivia tudo isso. Na peça seguinte, Suburbano Coração, eu fiz um hino para os fanáticos cantarem. Chama Irmãos em Cristo. Abençoe, Senhor, rique e abundantemente essas almas pecadoras. Unja com teu sangue misericordioso esses corações empedernidos, endurecidos como rocha pelo espírito do demônio. Livrai do mundanismo, da tentação da carne. Derrubai todas as muralhas da soberba e tudo que de sujo habita o seu coração. Aleluia! Do ponto de vista da direção de teatro, ele era de uma doce tirania. Sabe? Assim, e tinha a rédea firme, curta, mas punha o pessoal para trabalhar. Eu acho isso muito importante. Isso é talento. Essa disciplina, eu acho que só é positiva no sentido assim, da própria educação teatral, entendeu? Guarani não era preparado para isso. Então, é todo esse cuidado, né, em entregar para as pessoas e primeiro cobrar, né, de quem estava com ele, né? Por isso que eu falo assim, tanto que, né, o primeiro trabalho meu foi quase assim um teste dele para ver a minha responsabilidade. Eu morando em Belo Horizonte, se eu ia entregar a tempo. Que me traz hoje, né? Assim, me trouxe muita coisa boa que eu te falei, que é de estar trabalhando com as crianças. Eu me envolvo muito bem com os jovens. Aonde eu vou, eu não tenho medo de falar, com expressão, porque isso tudo a gente aprende com a disciplina no teatro, disciplinado por ele, pelo César, né? Que ele era assim, um diretor, cobrador demais, cobrança em cima de cobrança, mas que valeu a pena na minha vida, valeu mesmo, com certeza. Vou te falar do ensaio. A Menina e o Vento, eu tinha que entrar correndo. E o César falou, vai lá. E mandou eu entrar correndo. Aquilo para mim foi uma coisa assim... eu achei esquisito você entrar correndo em cena, né? E ele falou, vai. Eu falei, vou. Entrei correndo em cena. Aí ele falou, volta, agora você vai entrar. E aí ele deu as dicas de como entrar, né? E ali começou o aprendizado. E vai, e corta, e vai de novo, e vem, e volta. Ele que conversava, ele que chegava, não faça isso, ele que dava bronca. Então aquela relação de quase que de pai mesmo, sabe? O seu mais velho. Eu não iria nem a pau, mamãe. Onde, Pluft? Trabalhar no mar. Tenho medo de mar e de gente também. O mar é muito grande e azul demais. Ih, lá vem vindo! Eles estão saindo do mar e subindo a praia. É verdade! Lá vem eles! Alô, prima bolha! Sou eu, Pluft! Tem surpresa hoje aqui! Tem gente subindo! Tá, depois eu te telefono! Ai, que medo! Ai, que medo! Ai, que medo! Ele era um sujeito desejante, de um desejo muito decidido. Desejo não é vontade, não. Vontade, como diz o samba, é coisa que dá e passa. Desejo é um negócio assim que você nem...
como o desejo é inconsciente, a gente nem sabe qual que é o desejo da gente. Às vezes, depois de muitos anos de análise, você tem uma pista, um cheirinho do seu desejo. Mas desejo é algo que, não é algo que você busca, é algo que te empurra. É diferente. Não é algo que você vai buscando. O César é empurrado. Ele se deixava empurrar pelo desejo dele e ele ia. Ele confiava no desejo dele. Não era a gratuidade do prazer, não. Vamos estudar Pluft, entendeu? Vamos ver como isso pode ajudar. Então, eu acho que tem uma geração em Guarani que, sem dúvida, é marcada pela presença do teatro de câmara. Ele, vamos dizer assim, persistia, né? Mas assim, vamos fazer, vamos encarar, vamos lá. A gente vai devagarzinho, a gente vai ensaiando, vai liberando, né, o personagem todinho. Foi um processo, né? Uma pessoa conseguir fazer os figurinos que o César tinha, junto com a minha mãe, né? Picotar ela para fazer tudo, vocês não têm noção. O aperto que ela passava para fazer aquilo tudo. Criar aquilo tudo e fazer aquilo tudo sozinho. Ele nunca viu aquilo ninguém que vive nesse meio o tempo todo. De uma sabedoria incrível. E não tinha dificuldade de passar tudo que ele sabia pra gente. Explicar-vos-ei, senhores juízes. Tenho diante de mim magistrados de pedra. Sim, matei aquele homem com uma faca dentro de uma banheira, com a ajuda do meu miserável amante, que sequer conseguia sustentar-lhe os pés. Conheceis a minha história? Não existe um só de vós que não a tenha repetido 20 vezes ao cabo de uma refeição prolongada. E não existe uma só de vossas mulheres que não tenha desejado, ao menos por uma noite, em ser eu, Clitemnestra. Vossos pensamentos criminosos, vossos desejos inconfessados, se precipitam degraus abaixo, sobre mim. E se derramam sobre um horrível vai e vem, de modo faz que de vós a minha consciência, faz de vós a minha consciência, o vosso e grito, de mim o vosso grito. Eu acho que Guarani nunca escondeu que Guarani é um teatro. Guarani é um teatro. As questões que aconteciam lá, infidelidades, escândalos, sexualidade imprevista, sexualidade surpreendente, elas todas tiveram tom teatral. E talvez, assim, se não segurasse muito o tranco, caía no Nelson Rodrigues. Entendeu? Porque a vertigem era mais ou menos para isso. Embora, a rigor, era um vaudeville. Era um drama engraçado. Essas picuinhas da cidade pequena, de Guarani, inclusive esses mexericos da vida alheia, eu fiz muito junto com o César. A gente se divertiu muito com isso. Entendeu? Porque aquilo ali tem é cenário de um teatro. E eu acho assim que esses talentos nascem lá, porque até uma certa época lá, em Guarani, as moças eu não sei, porque eu não vivia muito o universo delas. Eu vim viver mais com mulheres depois de mais adulto e tal. Mas assim, não, também antes sim. Acho que sim. Eu sempre fiquei muito em volta do mundo feminino. Mas assim, o mundo masculino lá em Guarani era muito bobo. Porque era o seguinte, ou os homens iam para o bar beber, e beber era uma prova de macheza, nem era de masculinidade, era uma prova de macheza, ficavam lá e aquilo não passava muito daquilo. E qualquer um que furasse aquilo, qual o campo, que a Edmar está perguntando isso, qual o campo que tinha para furar aquilo? O campo das artes. O campo das artes era, assim, o banho de sol da prisão teatral de Guarani.
Ele era devoto à Nossa Senhora Virgem Maria. E eu até gostaria de ler uma poesia que ele fez para a Virgem Maria. Ele já estava assim, bem doentinho. Então, para Santa Virgem Maria, queria fazer um poema para Santa Virgem Maria. Algo assim diferente que nunca ninguém escreveu. Para que ela lá de cima, achando tudo tão lindo, me ouvisse com muita atenção. Mas aí fiquei pensando que tudo já foi escrito, que tudo já foi cantado, foram construídas igrejas, quadros foram pintados, estátuas foram esculpidas, tudo já foi pensado e tudo com tanto esmero, que qualquer coisa que eu fizesse não seria mais cópia, para meu grande desespero. Resolvi então, pelo mais simples, pelo mais fácil, pelo mais divino, vou só rezar a Ave Maria, porque para coração de mãe, tudo é lindo quando vem de filho. Isso. Eu tenho muito sentimento por ele, cara. Faz muita falta. Muita falta. Tem muita passagem que a gente guarda, né? Muito detalhe. No último dia, ele levantou, sentou na cama e me deu um abraço forte. E não era muito disso, né? Isso marca muito a gente. Do nada, eu estava do lado da cama, ele levantou. Tô cansado. Me puxou e me deu um abraço. Para mim, me marcou. Vou guardar isso para a vida toda. E aquele dia, quando ele se foi, um ditado que todo mundo diz, e que eu concordava, que agora não concordo mais, ninguém é indispensável. Ele nem Guarani, ele era indispensável e é até hoje. Deixou uma herança muito grande, jovens interessados em teatro, que continuou o trabalho dele, mas aquela dedicação, aquela arte, aquele talento dele, deixaram uma marca muito profunda. Tá, só poder falar, né? Porque ele infelizmente nos deixou muito cedo. Muito cedo. E nos deixou no dia do teatro. Exatamente. Foi muito cedo demais. Tem que falar dele? Saudade? César, cara, César não tem palavra, cara. Não tem palavra, né? Como que pode uma pessoa daquela deixar a gente, entendeu? Uma pessoa que, pelo trabalho que ele estava fazendo, e deixou a gente assim do nada, cara. Não pode, cara, sabe? Não sei nem o que dizer do César. Me ensinou muita coisa. Simplicidade, sabe? Inteligência não tem tamanho, entendeu? Então, falar do César é muito difícil, tá? Muito difícil. Ele foi a base de tudo que eu sou hoje, né? Simplicidade. Tinha uma inteligência fora do comum, sabe? Me mostrou que eu podia ser capaz, como sou capaz. Ai, do César, eu sempre que eu falo no César, me emociono muito, 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 muito. Porque o César, eu falo assim que ele foi um irmão para mim, sabe? Tudo que eu sei artisticamente, a pessoa que eu sou hoje, participei de política, tudo através do César. O César que trazia as informações para mim. Eu acho que o César, acho que ele, né, se encontrasse com ele, eu acho que ele falaria comigo para continuar. Eu acho que é isso, sabe? Continuar lutando, tentando conquistar mais pessoas, para continuar. Nossa, vamos estrear outra coisa? Vamos marcar a estreia? Vamos trabalhar de novo, vamos fazer tudo, vamos refazer todas, porque tudo era muito delicioso. E outra coisa que ele me ensinou muito, nunca deixa de participar de algum lugar que você queira ir,
pensando que ali não é meu lugar. É seu lugar, sim. Se você tiver dinheiro no bolso, saber entrar, saber sair, com educação, você pode ir em qualquer lugar. Então, isso você leva para a sua vida. Não deixa de participar de alguma coisa achando que o lugar não é para você. Então, isso é, assim, incrível, né? Diria para ele: você é uma pessoa que acrescentou em mim tudo de melhor. Tudo de melhor que eu tenho em aprendizado, eu não diria de moral, porque moral eu tenho, mas em cultura, todo o aprendizado em cultura foi ele que me deu. Abraçaria ele com todo prazer, aplaudiria, sabe? Reverenciaria ele muitas vezes. Esse poema, César enviou para mim dos Estados Unidos no ano 2000 e até hoje eu me emociono quando eu leio. Um som de piano. Há um som de piano na minha infância prolongada que é responsável por muito da música que há em mim. De Bach aos chorinhos, a patética, Mozart, Nazaré. Dedos ágeis, alma ágil, música na veia. O som das vozes, canto de puro coral, cheiro de música na sala quente. Minha prima Wanda, música eterna. Muito bonito, muito emocionante, muita saudade. Bendito, louvado seja. Um cheiro forte de incenso falava dos santíssimos segredos. Procissão. O prato marcava o ritmo da banda. O paçoca dava vontade de marchar. Na estação, o trem do Pomba. 10 horas da manhã, limonada. Brevidade na padaria do seu Mário Daniel. O carrinho da escola de samba tinha a moça em cima e girava, girava. Ponte que balança, lá não podia ir não. No teto da igreja, a Sagrada Família, enorme, pairava sobre nossas cabeças. Mastigar hóstia sai sangue. Parte queijo no coreto do jardim. Peixes vermelhos no lago. Um obelisco. Que nome mais esquisito. Mais parecia um pirulito. Em janeiro, o rio, mais na intimidade, chegava só até a porta da cozinha. Depois da escola, vamos passar na igreja. Dona Marieta mostra o senhor morto, coitadinho, deitadinho debaixo do altar. Na Semana Santa, tiravam ele da cruz. Cavaleiros romanos. Guarani ou Guarani? Lá na estação era assim, com esse i de rabo para baixo. Por que não podia escrever assim? Na Rua do Comércio, bom mesmo era correr entre aquela gente toda, que andava para baixo e para cima. Marcelino, pão e vinho, cinema, o piano de Lili, P com I, Pier. Nas calçadas à noitinha, a família se expunha solenemente, sentada em suas cadeiras nas portas das casas. A família guaraniense se mostrava. O tempo passa, a cidade resiste. Guarani, Guarani. A cidade que escorregou morro abaixo tem um segredo guardado. Quem mora quer ir embora. Quem vai quer voltar. O visitante que veio, volta. Uma vez, outra vez. O tempo passa. A cidade resiste. A cidade resiste ao tempo. A cidade resiste aos homens. A cidade resiste hoje ao desprezo até dos seus filhos. E o seu grande segredo ela segue guardando. Não está na água que se bebe? Não estará no seu próprio nome?
Minha paixão são os passarinhos, como gorjeiam.